Tá projetada a tela aí para vocês, gente? Sim. Ok, vamos lá então. Vamos dar início à parte de acidente ofídico. Pessoal, acidente ofídico é um pouco extenso, mas eu procurei resumir aqui o máximo possível para não ficar algo tão maçante. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper sem problema nenhum. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de acidente ofídico, a gente fala numa estatística geral que existem mais de 2.700 espécies. E algo que chega muito no nosso pronto-socorro é o paciente vítima de acidente ofídico. 2.700 espécies. Dessas 2.700, aproximadamente 450 são espécies que possuem peçonha, que é o quê? A capacidade de injetar veneno. Então a gente tem uma vasta abrangência em espécies capazes de inocular veneno na sua presa. O ofidismo em si nada mais é do que a própria inoculação do veneno. Beleza, pessoal? O que acontece? Todo paciente, para se ter evolução e gravidade, depende do veneno. Depende do tipo de veneno. As características que ele possui. Como assim características? Se ele é um veneno de característica coagulativa, se é um veneno de característica anticoagulativa, neurotóxica, nefrotóxica, o inóculo, a região propriamente dita onde esse veneno foi inoculado, e vai depender do tratamento adequado e oportuno que esse paciente vai receber. O tempo pós-trauma que ele vai receber esse tratamento. Estatisticamente, temos cerca de 30 mil mortes nos últimos anos no mundo por ofidismo. Eventos esses que são comuns em regiões tropicais. Beleza, pessoal? Falando propriamente dizendo do Paraguai, nós temos 6 famílias de serpentes, aproximadamente 100 espécies. 3 dessas famílias têm a propriedade de inoculação venenosa, tóxica. E 3 gêneros, com 10 espécies, são responsáveis pelos acidentes que ocorrem no Paraguai. Aqui nós temos o exemplo de algumas famílias, certo? Nós temos aqui o exemplo da Subordem Caneophidia. Temos a família da Elapidae e temos a família da Viperidae. Esse slide eu vou deixar disponível para vocês lá, tá? Essa família da Elapidae tem uma subfamília que vai descender o gênero Micrurus.
Lá para frente vocês vão ver por que é importante a gente saber disso aqui agora. Já a outra família é a família da Viperidae. E nós temos a subfamília do quê? Da Crotalinae, que são os gêneros Botrópicos, Crotalus e Lachesis, que são os 3 gêneros responsáveis por acidentes no Paraguai. Vamos falar dos gêneros agora. Nós temos o gênero Bothrops. Tá? Do gênero Bothrops entram todas as cobras. Esses 4 tipos de cobras. A mais comum que aparece pra gente: jararaca e jaracuçu. No Brasil a gente tem também esse tipo de acidente com essas víboras. A Crotalus ou crotálicos, nós temos já a cascavel. Lembra lá, Crotalus tem o guiso. A cobra que tem o guiso, é a cascavel. E a Micrurus, a Micrurius, nós temos a cobra coral. Beleza, gente? Quais são os gêneros de importância médica que nós temos aqui? São esses 3 gêneros, que incluem a jararaca, cascavel e a cobra coral. As principais características é o quê? A víbora possui um corpo cilíndrico, ela não tem extremidades, cabeça aplanada, pele constituída por escamas, órgão sensorial dessa víbora é a língua. E as do gênero Crotalus, ou as de gênero Crotálicos, elas têm aquele guiso, né? O chocalho. Beleza, pessoal? Quando a gente fala de epidemiologia, quando ocorre, como que ocorre? A incidência no Paraguai é cerca de 6,2 casos a cada 100 mil habitantes. Desses casos, nós temos uma taxa de letalidade de 1,8%. E qual que é o grupo mais afetado? Homens com idades entre 10 a 59 anos, que são os que são mais ativos, que saem ao campo. Zona de afetamento: membros inferiores é o mais comum. Ok? Não que essa serpente não vá te atacar no braço, no abdômen, enfim, mas o local de maior incidência são os membros inferiores. E o gênero mais envolvido nesse tipo de acidente aqui no Paraguai são os botrópicos, a jararaca e a jaracuçu. Beleza, pessoal? Aqui é uma tabela de epidemiologia. Bom, aqui são outro tipo de espécie, outras características. As espécies aglífas, elas têm dentes maciços, todos do mesmo tamanho e carecem de condutos inoculadores de veneno.
são cobras que não inoculam veneno. Já a opstoglifa, ela tem esses dentes maciços, só que ela já tem um par de presas na parte posterior, tá? Como vocês podem ver aí, a imagem número 2. As proteoglifas, ela tem somente um par de dente inoculador imóvel, com o canal completamente fechado, na parte anterior do maxilar superior. E as solenoglifas, ela já tem o aparato inoculador muito especializado, tá? Um par de dentes na parte anterior no maxilar superior. Esses dentes já são móveis e já possuem o conduto central. Então, esse tipo de serpente, um acidente com ela já é muito mais propício a uma grande inoculação de veneno. Algumas generalidades que possuem o veneno de uma serpente. Ela é uma secreção viscosa, ligeiramente amarela, rica em proteína e muitos desses venenos têm uma grande atividade enzimática, função imobilizar ou matar a presa. A composição desse veneno varia de família para família. Como eu disse para vocês, tem veneno que age como anticoagulante, tem veneno que age como coagulante, tem veneno que vai agir de forma nefrotóxica, hepatotóxica, neurotóxica. A quantidade de veneno e a toxicidade do veneno depende do quê? Da zona geográfica, do local. Tem local que é predominante tal serpente, tem local que é predominante tal serpente. Depende da idade da serpente. Realmente, quanto mais velha essa serpente, maior a bolsa, o reservatório de veneno que tem essa serpente. Ok? A época do ano. Tem época que essa serpente ataca mais, tem época que essa serpente está mais exposta ao ser humano. Tranquilo? E se essa serpente se alimentou antes ou não? Se essa serpente... Pois não. O tempo de atacar mais pode ser o tempo de ovulação delas? Como? O tempo de ovulação delas? Tempo de ovulação? Não, isso aí não entra na parte de generalidade de veneno. Não? Não. Por serem mais agressivas? Não, isso aí não difere. Ela tem o instinto de autodefesa. Essa cobra, ela estando no período de desova ou não, tá? Isso não difere. O que difere aqui é se essa cobra ela está previamente alimentada ou não. A cobra que ela está alimentada antes do ataque, ela tende a ter um comportamento evasivo de fuga. Então a cobra vai fazer o quê? Ela vai vomitar aquela presa que ela comeu para vazar embora logo. A cobra que está com o estômago vazio, ela tem um comportamento mais agressivo. Ok? Ok. Como eu disse, generalidades de veneno. Alguns venenos têm efeitos predominantes, como podem ser coagulantes, podem ser proteolíticos
fazem destruição de proteína, são necrotizantes ou necrosantes, como vocês quiserem chamar. São substâncias hemolíticas, são neurotóxicas, são miolíticas, fazem destruição de células musculares, uma liquefação muscular propriamente dita, a gente vai ver vários exemplos aqui. Tá? Vareia de serpente para serpente. Ok, pessoal? Vamos fazer um intervalinho de 10 minutinhos para nós tomar água? Vamos. Tranquilo, né? Então, beleza. 10, 15 minutinhos, estamos aí de volta.
Tá funcionando não, aí negócio da aula. O quê? Da aula. Da aula? E aí, doutores? Todo mundo aí? Tava de plantão, professor, essa noite? Graças a Deus, não. Tá de boa. Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui, então, no nosso acidente ofídico. Gente, tá alguma dúvida? Tá muito complicado isso aqui até agora? Como é que tá para vocês? Tá de boa? Tranquilo. Tranquilo, doutor. Então, vamos lá. Qual o perfil de um paciente com ofidismo no Paraguai? A gente fala no Paraguai, mas esse tipo de perfil de paciente aqui é o clássico que chega no Brasil também, tá? Que é o quê? É o Agricultor. jovem... Isso, é o jovem agricultor. Tá? Geralmente atacado em membros inferiores e em épocas chuvosas.
Ok? Aqui, particularmente, é de novembro a abril, mais ou menos, época de maior incidência de chuva. Não sei aí na região de vocês, tá? O que principalmente esse paciente chega nos apresentando? O paciente chega com dor local, sinais eminentes de inflamação, e chega com equimose, tá? Aquele manchona roxa, assim, tá? Em alguns casos, pequenos flictemas, aquelas bolinhas vermelhas. Tranquilo? Alguns sintomas sistêmicos são o quê? A incoagulabilidade, aquele paciente que chega sangrando, sangrando, sangrando. Cefaleia, dor de cabeça. Sangramento pela gengiva, gengivorragia. O que acontece? Cursam com um quadro moderado e de baixa mortalidade logo depois da aplicação do soro antiofídico endovenoso. Então, é muito importante, assim como no trauma, a rápida atenção a esse paciente ofídico. Quanto mais rápido a gente tem essa atenção, menos tempo de ação de veneno na corrente sanguínea do paciente de forma sistêmica, multiorgânica, a gente tem. Tá? Vamos falar do botrópico. Botrópico, as jararacas, a jaracuçu. O veneno tem uma ação proteolítica. O que é ação proteolítica? Causa degradação proteica, tá? Destruição proteica. Como? Não sei se vocês lembram, mas a célula tem dois tipos. Quando se fala em lesão celular, existe dois tipos de lesão celular: a lesão reversível e a lesão irreversível. Quando a gente fala de lesão irreversível associada a um quadro de degradação proteica, nós falamos propriamente dizendo de necrose, a necrose celular. E quando a gente fala de morte celular reversível, de lesão celular reversível, perdão, ou de morte celular programada, ocasionada pelo próprio organismo, a gente fala de apoptose. Então, existem dois tipos de morte celular: apoptose e necrose. No caso da necrose, é uma morte celular pela ação, tá, de um determinado agente que vai produzir a degradação proteica. Tranquilo, pessoal? Ficou? Só para vocês terem um conceito de morte celular, de necrose, tá? Então, esse veneno do botrópico vai causar necrose celular no músculo e tecido adiposo e lesão endotelial vascular. Então, toda parte local onde esse veneno, onde essa toxina atingir, tem uma grande probabilidade de necrosar, tá? Esse veneno tem uma ação coagulante. Esse paciente vai apresentar uma coagulopatia de consumo, tá? Como assim? Coagulante mais uma coagulopatia de consumo. O que seria essa coagulopatia de consumo? Vai ser consumido aqui todos os fatores de coagulação. Alguma dúvida, pessoal? Não. Tranquilo, né? De boa.
Então, assim, a gente tem esse distúrbio de coagulação nesse paciente. Qual que é o quadro clínico que esse paciente vai apresentar? Classicamente falando. Basicamente é dor e tumefação de instalação rápida e progressiva. Então, o botrópico é um tipo de acidente que manifesta rápida sua sintomatologia. Esse paciente vai ter ele vai ter linfoadenopatia, tá? O que seria essa linfoadenopatia? Ele vai ter o quê? Um inchaço de glândula, tá? Ele vai ter uma afetação de nódulo linfático nesse local. Ele vai ter equimose, que é todo aquele roxo, né? Aquela mancha roxa em todo o trajeto dos vasos sanguíneos que estão próximos a essa mordedura, porque é onde a toxina está percorrendo. O sangramento através da ferida, flictemas ou ampolas, tá? Pode ter aquelas bolhas locais. E as manifestações sistêmicas são de caráter hemorrágico, que é o quê? A incoagulopatia e a fibrinólise. Como assim fibrinólise? Todo o processo de cicatrização, de contenção de hemorragia, envolve esse processo de fibrose, tá? Uma fibrosezinha local que começa a criar sua rede de fibrina na intenção de tampar aquele lugar que está sangrando. Então, esse veneno vai permitir que não se crie essa rede de fibrina. Então, a gente vai ter uma hemorragia constante ali. Como que vai aparecer o laboratório desse acidente? Os padrões mais importantes para o início do soro antiofídico é a gente testar a incoagulabilidade desse sangue, tá? Geralmente, quando você tem um laboratório no hospital que funciona 24 horas, você manda esse sangue para o laboratório e pede um coagulograma, ok? Ou pede lá o tempo de protrombina. Quando a gente não tem esse laboratório disponível no hospital, o que a gente costuma fazer? Aspira lá 3, 4 ml de sangue do paciente numa seringa, uma seringa de 10 ml, de 20, e fica agitando esse sangue por volta aí de 15 minutos. E a gente observa em quanto tempo esse sangue começa a coagular. Ok? É um processo bem trabalhoso mesmo. Tem que ser bem atento, ficar ali agitando esse sangue dentro da seringa, até a gente ver o ponto que ele vai coagular. Igual, coagulou em 7 minutos, em 8 minutos. Ou coagulou em 10, coagulou em 15. Ok, pessoal? Nós vamos pedir um hemograma para esse nosso paciente. Nós vamos ver como está a cascata de inflamação desse paciente, como está o quadro inflamatório. Nós vamos ter presença de leucócitos, vamos ter leucocitose, vamos ter neutrofilia. Dependendo do grau de hemorragia desse nosso paciente, nós vamos ter uma presença de anemia, vai ter um decaimento de hemoglobina. Nós vamos pedir ureia e creatinina para esse nosso paciente, para a gente detectar uma possível injúria renal aguda.
essa injúria renal aguda a gente observa frente ao aumento da creatinina, aumento da ureia e da creatinina. Nós vamos avaliar eletrólitos. Tá? A gente vai ver o controle de potássio desse paciente. Se esse paciente está perdendo potássio, está perdendo proteína pela urina. Tá? Então, assim, é um quadro bem... É um paciente que inspira muita atenção. Qual é o esquema terapêutico desse paciente? Administração do soro antiofídico, se o sangue não coagula ou o coagulograma está alterado ou se apresenta outras manifestações de envenenamento. Então, ponto gatilho para a gente iniciar é observar esses pilares. Observar se o sangue não coagula, coagulograma alterado e se ele apresenta manifestações de envenenamento. Bom, no mínimo que nós vamos administrar de soro antiofídico nesse paciente são 150 miligramas. Ok? Desde for no adulto ou na criança. Nós não reduzimos essa dose na criança. O que acontece? Depois de 8 horas finalizado o gotejamento do soro antiofídico, nós controlamos o tempo de coagulação. Novamente, ou nós pedimos outro coagulograma, ou a gente faz aquele teste. Teste da seringa lá, que eu falei para vocês. Se ainda esse paciente apresenta um distúrbio coagulativo, se ele ainda tem um alto tempo de coagulação, nós repetimos essa dose do soro antiofídico. E a gente controla de novo o tempo de coagulação. Beleza, pessoal? A gente faz isso por 3 vezes. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo, doutor. De boa, né? Bem embaçado essa parte de atenção ao paciente ofídico. Verdade. Muito mesmo, né? Bom, agora, se esse paciente tem flogoses, o que é flogose? Aquela vermelhidão no membro. Ou esse paciente entra em síndrome compartimental, que esse paciente começa a se inchar demais aquele membro, edemaciar, ao ponto que começa a prejudicar a vasculatura desse membro, nós já temos que entrar com a corticoide terapia. Tá? Então, o protocolo nos manda fazer a prednisona, 1 miligrama por quilo, de 3 a 4 dias. Mas somente se esse paciente apresentar esse inchaço, como eu falei para vocês. A gente não utiliza corticoide como forma profilática. Tá? Nós não utilizamos também antimicrobiano de forma profilática. E o que a gente faz muito nesse paciente? A gente preserva uma boa hidratação nesse paciente, tá? Manter esse paciente sempre bem hidratado. Quais são algumas complicações com esse tipo de acidente? Temos complicações locais e complicações generalizadas, tá? Sistêmicas. As locais são basicamente aquelas que comentamos lá atrás. Infecção, deficiência funcional pelo edema ou pela necrose, a síndrome compartimental, que é
caso que nós vamos ter que passar o corticoide, e a necrose e a gangrena, tá? Aqui fala assim, muito relacionado ao uso do torniquete. Por quê? Ocorre muito aquele paciente que tem o acidente ofídico na fazenda. O cara vai, faz o torniquete e chega no hospital só depois de 4 ou 5 horas. Então, de 4 a 5 horas, esse membro dele vai ficar sem circulação. Lembra lá? O uso do torniquete, ele é tolerado até 120 minutos. E como complicações gerais ou complicações sistêmicas, nós temos o choque, propriamente dito, hemorragias, coagulação intravascular disseminada, que é todo aquele transtorno de coagulação que esse paciente vai sofrer, e a injúria renal aguda. Por quê? Vão se necrosar os túbulos renais. Esse paciente vai parar de ter uma filtração glomerular eficiente por uma má absorção tubular. Beleza, gente? Vamos então para o crotálico. O que é o crotálico? Cascavel. É a cobrinha do guiso. O crotálico é um pouco mais agressivo do que o botrópico. Por quê? É um veneno que já tem uma multi-ação tóxica frente ao paciente. Ele tem ação neurotóxica, ele vai agir lá na sinapse muscular, na sinapse neuromuscular do paciente, tá? Dificulta a liberação de acetilcolina. Esse veneno vai ter o quê? Uma ação de bloqueio neuromuscular. Então, ele pode matar esse paciente nosso por parada respiratória, que é a mesma maneira que atua sobre qualquer outra presa dele. O veneno tem uma ação neurotóxica, vai paralisar a presa, tá? Então, esse nosso paciente que morre com acidente crotálico, na maior parte das vezes, ele vai morrer por parada respiratória. Esse veneno tem ação miotóxica, que são o quê? São as lesões do tecido músculo-esquelético. Em alguns casos, a gente observa até liquefação muscular. Se observam fibras necróticas de intensidade variável, tá? Podemos ter ação coagulante. Quando a gente fala de ação coagulante, é qualquer tipo de ação que vai agir sobre o tempo de coagulação sanguínea desse paciente. O que acontece? Prolonga o tempo de coagulação, consome o agente fibrinógeno que esse paciente tem. Então, o que acontece? Esse paciente fica suscetível a uma hemorragia, tá? Seja uma hemorragia de caráter interno, de caráter externo. São aquelas gengivomorragias. Então, o paciente que começa a sangrar para todo lado. Quadro clínico desse paciente. Os sintomas locais são o quê? Dor ou inflamação no local da picada. Como é um dente muito fininho, é uma presa móvel, então pode ser que esse nosso paciente sofra a mordedura e na hora ele nem perceba, porque às vezes não fica sinal. Ok? O paciente pode apresentar parestesia, uma diminuição, né, da sensibilidade local.
não apresentam manifestações hemorrágicas locais, diferente do botrópico. Quais são as manifestações sistêmicas do nosso paciente? É um paciente que vai apresentar o quê? Diplopia, tá? O que é diplopia? É visão dupla. O paciente começa a ver tudo duplicado, tá? O paciente pode ter o quê? Uma diminuição da agudeza visual dele. O paciente vai ter transtorno de acomodação. O paciente vai ter oftalmoplegia. Ok, pessoal? O que seriam essas oftalmoplegias nesse nosso paciente? Seriam o quê? O paciente começar a perder movimentação do olho, tá? Paralisação dos músculos ópticos desse nosso paciente. Pessoal, tá tranquilo até aqui? Tá de boa? Qualquer coisa, interrompe aí, a gente volta. Tá tranquilo. De boa, né? Esse paciente tem ptose palpebral, queda das pálpebras. A gente chama isso de face miastênica. Tá? O paciente começa a perder o tônus do músculo facial. Então, é um paciente que começa a falar distorcido, falar mole, tá? O paciente tem fasciculações musculares, paralisia de pares craniais, tá? O paciente começa a ter dor ao deglutir, dificuldade para falar. Tranquilo, pessoal? Paralisia de extremidades, ok? Ou paralisia de músculos intercostais e diafragmas. Lembra que eu falei que é o paciente que o paciente que morre por insuficiência respiratória. Algumas manifestações hematológicas desse nosso paciente são o quê? Hemorragias e hemólise, destruição propriamente dita da hemácia. Como vai estar o nosso laboratório? Como vai estar o laboratório desse nosso paciente vítima do crotálico? É um paciente que vai apresentar uma anemia hemolítica, tá? O paciente vai ter uma anemia com a redução brusca de hemácias, ok? É um paciente que tem o quê? Um paciente que tem uma reticulocitose, tá? São manifestações que nós vamos enxergar bem característico desse tipo de acidente. Reticulocitose é o quê? Como posso dizer para vocês? Uma deformação, uma anomalia, tá? Das hemácias. Nós vamos observar hemácias fragmentadas, hemácias destruídas. Em alguns pacientes, o tempo de coagulação desse paciente vai estar prolongado, tá? Nós vamos ter alterações hepáticas, como alteração da secreção de bilirrubina. Nós vamos ter uma hiperbilirrubinemia, um aumento de secreção de bilirrubina, tá? Nós vamos ter mioglobina sérica aumentada. Por quê? Está ocorrendo destruição muscular, está ocorrendo miólise no nosso paciente, tá? Nós podemos ter ureia, creatinina e potássio aumentado devido a uma injúria renal aguda. O rim desse paciente está paralisando, então está começando a sobrar potássio, tá? Creatinina está alta, ok? Então esse é o laboratório característico desse tipo de acidente. Qual que é o esquema terapêutico desse rapaz aqui? Esse aqui é no mínimo 100 mg de soro antiofídico. Tá?
Mesma coisa. Deu 8 horas. Repete o coagulograma desse paciente ou checa aquele tempo de coagulação daquela forma manual mesmo que eu expliquei para vocês. O que acontece? O protocolo nos fala, se o sangue não coagula, o coagulograma continua alterado ou piora do quadro clínico, tá? E intuba esse paciente e coloca no ventilador. Ok? Porque esse paciente é um paciente que tende a evoluir para uma insuficiência respiratória. Então, esse paciente começou a rebaixar, começou a piorar. Você está vendo que é um paciente que vai te complicar, vai virar uma via aérea difícil, entuba, põe no ventilador, tá? Deu 8 horas, repete essa dose do soro antiofídico. Doutor, qual soro antiofídico usar? Existe o soro para botrópico, o soro para crotálico e existe o soro polivalente, que é o soro que serve aí para N peçonhas, ok? Algumas complicações graves que esse paciente vai te apresentar. O paciente evolui para uma insuficiência respiratória. Esse paciente tem um AVC hemorrágico, ok? Devido à hemólise desse paciente. Esse paciente evolui para uma injúria renal aguda. Ou ele evoluir para uma injúria renal crônica, tá? Por necrose cortical. Beleza, pessoal? Tá de boa? Tá suave, danado. Doutor, Pois não. por isso a importância, né? Que assim, quando uma pessoa é picada, às vezes até mesmo levar até a própria cobra para você saber que tratamento realizar, né? Porque às vezes a pessoa chega picado de cobra e se você não souber identificar qual o tipo de cobra picou, você não vai dar o tratamento correto. Isso. Mas aí tá. Levar a cobra. Ou então tirar uma foto nos dias Isso. tecnológicos, você tira uma foto. O que se aconselha é que, se possível, tirar uma foto da cobra que ocasionou esse acidente. É porque eu lembrei de toxicologia, que ela disse que acontece muito na parte indígena do Paraguai. Aí ela falando que muitas vezes eles até levam já a cobra, porque já sabe. Eu já tive paciente que chegou com jararaca enrolado dentro de um saquinho do Max, no pronto-socorro. Aí o cara, não, doutor, a cobra tá aqui. E pegar a sacolinha, abrir a sacolinha. A cobra estava viva? Não, já morta já. E aí, é possível, né? É porque tem gente também que mora nessas aldeias, não tem, né? Celular, não tem nada. Então, não tem. Geralmente, esse pessoal de fazenda, como eles conhecem muito, então eles já falam pra gente, né? Doutor, foi jararaca, foi jaracuçu, foi cascavel, foi urutu cruzeiro, né? Que é um tipo de botrópico também. A cobra que tem uma cruz na testa, né? Então, assim, diferente, é o que eu falo para vocês, são diferentes realidades. Aqui o que mata mais é a jararaca e a jaracuçu. Ok? O que acontece? Já na região do Amazonas, é outro tipo de cobra. A incidência maior de acidente ofídico lá é a incidência com, se eu não estou muito enganado, é a cobra, um tipo de cobra chamado pico de jaca. Diferente do tipo de cobra que causa acidente no Pantanal Sul Mato Grossense. Tá?
que é uma cobra chamada boca de sapo. Então, cada região tem uma prevalência de espécie que vai ocasionar mais acidente, tá? Pessoal, quero dar mais um intervalinho de 10 minutos, só que antes do intervalo, ó, confere aí, vai me falando aí presente aí, ou um joinha aí, tá? Ó, Lucas Vieira, Silvia, Aqui, professor. Josias Machado, Presente. Aqui. Presente. Márcia Barbosa, Presente. Paola, Presente. Cássia, Presente, doutor. Ô, doutor, eu tô presente aqui, eu me enrolei aqui no microfone. Soares, tá aí? Presente. Presente. Karine, Jonathan, Presente. quem eu não falei? Eu, doutor. Quem? Franciele. Franciele, o teu nome não tá na lista, tá? Você vai ter que Não falar. foi. Sim, foi que eu Uhum. tinha conversado contigo para entrar na tua matéria. Ah, sim, não, então sem problemas. Neudes também, salva Coloca aí. meu nome aí também. Espera aí, um de cada vez. Quem que falta aí? Neudes. Professor, eu acho que a Adriana ela não consegue falar pelo microfone. Aí ela mandou presente no bate-papo. Quem mais? Neudson, quem mais? Lucas Vieira. Lucas, eu chamei já, Lucas. Quem mais? E a Adriana, né, professor? Como a colega falou. É, Adriana. Ela mandou no chat. Isso. Adriana. Adriana. Quem mais? Faltando alguém? O Murilo apareceu. Oi, Professor. Murilo. Sim. Professora, eu tinha escrito no chat aqui e eu esqueci de colocar a interrogação, mas o senhor não disse que não é polivalente para vários tipos de animal, de cobra, né? Sim, o polivalente é que para vários tipos. Ele abrange várias espécies. Beleza, obrigada. As ordens. Pessoal, vamos dar um intervalinho aí de uns 10, 15 minutinhos para o espírito voltar pro corpo. Que é muita coisa, né? Beleza. E aí a gente retoma aqui, tá? Uhum.
Vamos retornar aqui, pessoal. Vamos. Tá acabando já. Para nossa alegria. Dale, dale. E esse lutador aí? Hã? Fiquei sabendo se eu tinha virado lutador? É doido? Do quê? Eu, hein? Tô na pelenga doida aqui, que eu tô trabalhando aqui no Cacau, rapaz do céu. Menino do céu. Peão que trabalhava lá não tá fazendo nada da vida. Falando com o professor aqui. Deixa eu mutar aqui para não atrapalhar o senhor. Tranquilo, meu patrão. Bom, pessoal, vamos lá falar do acidente lapídico. Certo? Que é o acidente com a cobra coral. A coral, gente, ela tem um quadro muito peculiar que ela apresenta uma ação neurotóxica um pouquinho mais acentuada do que as outras víboras. Ok? Essa é a cobra coral. Tá? Vai atuar onde? Também na sinapse, tá? Dos receptores periféricos de acetilcolina, fazendo bloqueio. Beleza? Quais são as manifestações clínicas que esse paciente vai ter? Frente à manifestação clínica local, são manifestações clínicas muito leves. É uma leve dor, são eritemas, são parestesias com progressão proximal, ok? Esses são os sintomas locais. Já os sintomas sistêmicos vão apresentar o quê? Lembra que ele tem uma ação neurotóxica mais acentuada. Então, o paciente que vai te apresentar aquela face miastênica, a queda de pálpebra bilateral, a visão duplicada, a diplopia, a anisocoria. O que era a anisocoria? É uma pupila aberta e outra pupila contraída, tá? Então a gente vai ter uma fotorreatividade pupilar desigual, tranquilo? Oftalmoplegia, paralisia do velo de paladar. Então, o paciente também nesse caso aqui para de sentir gosto também, tem o paladar prejudicado. Tá? O paciente que vai apresentar também fasciculações, paralisia de músculo intercostal, consequentemente músculo diafragmático também, e o paciente que vai apresentar uma insuficiência respiratória também. Como vai ser o esquema terapêutico desse acidente ofídico? Mesma coisa quase lá do botrópico. Vão ser 150 miligramas de soro antiofídico, tá? De cara vão ser 150 miligramas. O que as estatísticas falam? Que no Paraguai não há existência desse animal peçonhento aqui, tá? Não é nativo daqui. Então, o tratamento desse paciente aqui para nós vai ser o quê? Cuidar boa mecânica ventilatória desse paciente. Ok? Até que finalize a ação da toxina. Então, manter a pessoa em repouso, elevar a zona do corpo onde se produz, onde ocorreu a picadura,
remover esse paciente a um centro assistencial. A hidratação parenteral desse paciente, super importante. A gente realizar um balanço hídrico frente a uma avaliação de diurese. A própria soroterapia desse paciente, ok? Algumas complicações que esse paciente pode apresentar é a insuficiência respiratória aguda grave. E o que não se realiza? Incisão, punção, descarga elétrica, cauterização nem congelamento da pele ao nível da mordedura, tá? Importantíssimo, não succionar nem pressionar o lugar da picada na tentativa de extrair o veneno. Tá? Não adianta. Tem que botar óleo na boca, professor, e meter a boca e puxar. Ai. Que ditado, né? Cada doido com as suas doiduras. Não se realiza o torniquete nesse paciente, tá? E esse paciente a gente também não faz medicação intramuscular. Devido a gente tem já uma lesão muscular, uma deterioração daquela transmissão de impulsos no próprio músculo do paciente. Tá? Falando do soro antiofídico. O soro antiofídico é o quê? É uma solução de hemoglobinas obtida do plasma do cavalo inoculado com veneno de serpente. Ok? Então a gente tem o soro antibotrópico, anticrotálico, antilapídico, tá? E nós temos ele de tipo monovalente, que pode ser específico para cada espécie, e o soro polivalente, tá? Que é um soro que serve para várias espécies. Quando a gente vai diluir esse soro para infundir, a gente tem que pegar aquelas miligramas, tá? Daquele soro. Aquele soro, ele vem geralmente em pó. Então a gente tem que diluir, agitar. Então a gente tem que diluir em pelo menos 300 ml de solução glicosada, tá? A gente vai utilizar aqui um soro glicosado a 5% de preferência, ok? Ou o próprio soro fisiológico. Tranquilo? O protocolo nos fala que previamente nós podemos administrar um antihistamínico nesse paciente, uma hidrocortisona, para evitar uma possível reação anafilática. A gente prevenir um possível surgimento de edema de glote nesse paciente e prejudicar o atendimento. Ok? Então, todo soro que você for permear nesse paciente, ele tem que ser diluído pelo menos em 300 ml de solução glicosada, tá? Em soro glicosado ou soro fisiológico. Tá? É sempre essa diluição. E a gente vai correr essa diluição em 8 horas. Ok? Não é em gotejo rápido. É em 8 horas. Sempre endovenoso. Beleza? Ocorre-se pacientes que têm um quadro de hipersensibilidade ao soro antiofídico. Começa a se passar o soro antiofídico e esse paciente começa a apresentar uma irritação muito acentuada. E você observa que é uma irritação por causa do soro antiofídico. Então a gente suspende esse soro antiofídico. Tá? A gente passa a fazer o quê?
1 hora aproximadamente, a gente faz um gotejo muito lento. Tá? Começa a gotejar lento nesse paciente para ver se ele não vai apresentar essa hipersensibilidade novamente. Se não deu reação nesse paciente, o paciente tolerou o soro antiofídico, aí a gente aumenta esse gotejo. Tá? E o protocolo deixa muito claro se não há efeitos colaterais. Tranquilo, pessoal? A gente observa aí que essa criação do soro antiofídico, não sei se vocês estão acompanhando, é bem similar a um tratamento que eles estão fazendo aos estudos de tratamento desses pacientes vítimas de contaminação pelo SARS-CoV-2, pelo coronavírus, né? Extrai-se o sangue do paciente contaminado, se separa o plasma sanguíneo, porque esse plasma contém os anticorpos contra esse coronavírus, tá? É a mesma coisa aqui do soro antiofídico. Ok, pessoal? É bem similar. Gente, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Até agora não. Tô tranquilo. Tranquilo? Doutor, Sim. uma vez aconteceu isso, né, aqui na minha região, que eu moro aqui em Pará mesmo, né, com divisa com o Amazonas. Então eu faço parte do ciclo onde tem essas cobras perigosas e tal, tudo. Sim. E uma vez que o cara picou, um enfermeiro indicou que tinha que levar a própria cobra, não podia dizer as características, não. Tinha que levar ela. Então, hoje não se tem mais isso de ter que levar o próprio animal. Tira foto, né, de lá, tal. Uma foto, ou fala, ó, é uma cobra que tinha um guiz no rabo, entendeu? Um chocalhozinho no rabo, né? Então, o que que acontece? Já vi relatos do companheiro do rapaz acidentado tentar matar a cobra para levar para o hospital E virar vítima. acabar bem. Meu Deus, Então esse tem você já sorte, tem, né? então você já tem 2 vítimas aí por causa do negócio de levar o raio de uma cobra para o hospital. Entendi. Então são situações e situações. Se no seu caso você falar assim, não, eu sou doido de matar isso aí e levar, você leva. O problema é teu, né? Mas o que acontece? Já tem todo aquele negócio do meio ambiente, você vai matar um animal aí, entendeu? Você vai tirar um animal da natureza e tal, né? Enfim, são situações e situações. Essa aula e a passada vai estar na plataforma já? Vai colocar? Vai, eu vou terminar aqui e já vou postar lá. Tá, Pessoal, é o seguinte. Todas as matérias que vão cair na P1 já estão na plataforma e estão escrito lá. Tá? P1 na frente, não sei se vocês já viram. São 4 temas. Então, eu já coloquei o tema e coloquei P1 na frente. Professor, já sabe quando que vai ser a P1? Porque outros professores também já passaram. Já passaram os temas, né? Quando vai ser? Você fala? Quando ainda não nos foi informado. Mas tá bem próximo já, viu? Porque eles já pediram os temas pra gente. Né? Então, assim, tá por aí já. Professor, Pois não. eu vi no jornal aqui, é verdade que faleceu uma pessoa de corona aí no hospital essa noite? Ontem. Verdade, então, né? Verdade. Ontem à noite,
Faleceu um senhor aí dos seus 60 e poucos anos. Era um paciente que já tinha comorbidades respiratórias. Teve contato com a enteada que veio da Espanha. E esse paciente chegou no hospital, era mais ou menos... Era noitezinha já. E quando foi por volta de 9, por aí da noite, ele entrou em parada cardiorrespiratória e faleceu. A princípio foi suspeita, né, de coronavírus, foi coletado o material mandado para Assunção, esse paciente foi enterrado à noite mesmo, 10 horas da noite, caixão lacrado. E quando foi ontem à noite, veio a confirmação do resultado lá de Assunção. Deu positivo para coronavírus desse paciente. Agora, a preocupação é que esse paciente, como ele já era um paciente respiratório, ele, no decorrer da semana, ele teve algumas consultas médicas aí. Então, ele entrou em contato com muito médico, com muita gente. Então, possivelmente, esse paciente contaminou mais alguém. Então, está se fazendo um rastreamento aí para ver quem mais pode estar contaminado. E estão meio pisando em ovos por causa disso aí. Mesmo Não porque... era do mesmo... Fábio Paniago que eles estavam falando também? Desse Fábio Paniago? Doutor? Não. Esse senhor, ele foi um caso isolado, assim, né? Mas, assim, o que acontece? Nós temos situações, a gente está vivendo numa situação de distanciamento social, né? O Brasil ainda não se decretou o isolamento social. Mas o que acontece? Você está na tua casa. Aí, da fim de semana, você faz um churrasco e chama teus amigos. O teu amigo tem algum parente que veio da Espanha, entrou em contato com a mãe dele, com o pai dele, e vai passando de um para o outro. É o que acontece aqui. Ah, meu parente entrou em quarentena, tal. Ah, mas tudo bem, mas foi meio mundo de gente lá e visitou o cara. Então, assim... Não adiantou nada. Não adiantou nada, entendeu? A propagação vai ser um pouco mais lenta, né? Mas já contaminou muita gente. Então, assim, tá tendo um rastreio muito grande aí por... Doutor, e no caso aí, que nem o senhor tá aí, que tá aí em Ponta Porã aí, tá em Ponta Porã, não é o senhor? Sim. E como é que tá aí? Diz que o Paraguai meteu até arame farpado, é verdade? Foi, cerca de arame farpado. Rapaz, motosserra elétrica também não? Cerca de arame farpado, pneu no meio da rua, latão cheio d'água. Rapaz. Se ele não morrer pelo corona, ele morre pelo mosquito da dengue, né? Com latão cheio d'água na rua. Não, mas tá lacradinho os latão. Ah, tá. Mas a dengue aqui ainda tá prevalecendo. Muito paciente de dengue. Muito mesmo. Sério? Mas o senhor mora do lado do Paraguai ou do lado do Brasil? Eu moro em Ponta Porã. Teve uns amigos meus que moravam lá no Paraguai, né? Aí uma moça e um rapaz lá chegou de viagem, escondido de madrugada. E aí os vizinhos avisou que era o mesmo prédio que esse amigo meu morava. E todos os brasileiros que estavam lá, eles pegaram tudo e levaram para o centro. Tem um centro lá, né, que a gente fica, parece que é 15 dias em quarentena, ou é 20, uma coisa assim. 15 dias em quarentena de 2 semanas, né? Então, aí levaram eles botaram eles no carro igual, como se fosse bandido, sabe? As polícias levando eles. Até os que estavam no Paraguai já, que nem saiu para lugar nenhum, foi junto. Na verdade, assim, cara, o Paraguai não tá errado em intensificar essas ações. Não? Por quê?
O presidente sabe que o Paraguai não tem estrutura de UTI. Se vir estourar um negócio desse, igual estourou na Itália. Igual o pau tamanho. Os Estados Unidos, que é os Estados Unidos, os caras estão apanhando, não aguentar mais lá, ó. Então, assim... Parabéns, o Paraguai. É o que eu falo. Igual o ministro da Saúde do Brasil falou. Cada governador conhece a realidade do seu estado. Então, tem governador, tem prefeito que até hoje a cidade está fechada, o comércio não está funcionando. E tem prefeito que já liberou a cidade praticamente. No caso da minha aqui, já estão trabalhando, todo mundo. O que acontece? Ponta Porã liberou alguns comércios para funcionar. Os mercados, beleza. O mercado tem uma restrição, né, de até 30 clientes por vez. As farmácias, tudo certinho. O pessoal restringe a entrada desse pessoal. Mas aí você chega numa padaria, tem 40 caboclos dentro da padaria, cara. Tá assim que não tá cabendo gente lá dentro. Você chega numa fila de lotérica, tem 70 pessoas na fila da lotérica, uma em cima da outra. Complicado, cara. Desses 70 que estão na lotérica, você põe 55 é idoso para jogar Mega Sena. E o pior de tudo é isso mesmo, ó. Pois é, ué. Então o que acontece? Você tem um maior grupo de risco aglomerado na rua. É igual na minha cidade aqui no Bradesco, no banco. Aí pararam de trabalhar. E quando abriram aqui, meu Deus do céu, fazia uma filona enorme, um atrás do outro. Engarrafa o banco. Essa situação que tem no Brasil hoje, né? Você abre o comércio de forma parcial, mas o pessoal se aglomera tudo lá. Então... Eu tava vendo aqui, parece que tá em 400 a 500 e poucas mortes já, cara. E 2000 e não sei quantos casos já. Tá tendo muita... Já que não finalizou a aula, eu preciso dar uma saída. Tudo bem, fica à vontade, tá? Acabou, né? O que acontece muito é o quê? É que tem muito governo aí, muita denúncia, a gente não sabe também se é verdade ou não. Mas vocês devem ter visto. Teve um caso de um borracheiro que foi trocar o pneu estourou na cara dele e ele morreu por traumatismo crânioencefálico. E no atestado de óbito do cara veio morte por insuficiência respiratória aguda de causa indefinida. Meu Deus. Então, tá tendo muito atestado de óbito adulterado. Você tem atestado de óbito de paciente que morreu com traumatismo de crânio por acidente de carro, saindo que o cara morreu de coronavírus. Mas por que isso aí é o quê? É bandidagem? O que tá fazendo isso aí? Pode ser jogada política, sei lá. Sei lá o que pode ser, pode não ser isso aí. Então, tem muita situação aí que tá meio por explicar, né? Tranquilo, pessoal. O que eu tinha para passar para vocês hoje é isso, tá? Vou disponibilizar... Obrigado pela atenção do senhor aí, pelo esforço. Ei, pessoal. Se cuidem aí, até mais, tá? Falou, Dudu. Até mais.